Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Dani, como é que tá? Melhor? 100%? Não ainda? Que é uns 70 e alguma coisa? 78%? Tá bom. Ontem ele estava 70. Tá indo rápido? Tá indo rápido. Tá bom, sim. É, não. É isso aí. E vocês, estão legal? Tudo bem? Show de bola. Vamos orar então. Vamos orar pelo Dani, para ele pelo menos hoje não ficar tossindo aqui no nosso meio. Pai, obrigado por essa noite com os caras aqui, que nós possamos ter bons momentos, Senhor, que nós possamos meditar na Tua Palavra, ser instruídos pela Tua Palavra, sermos edificados pela Tua Palavra, sermos confrontados pela Tua Palavra. Eu peço que Tu esteja entre nós, que Teu Espírito Santo, Teu bendito, doce, meigo Espírito, esteja aqui nos abençoando com Sua presença e com o agir nos nossos corações. Ao mesmo tempo eu peço, Senhor, que Tu abençoe o Dani, não só ele, mas também o Gui, a Maria, a Gi, o Gabi e o Samuel, que eles possam se recuperar logo, Senhor. Cura o Gui, cura o Daniel, que ele possa estar 100% novamente logo, se possível hoje ainda, em nome de Jesus. Se alguém entre nós aqui ainda que também não está bem, não está 100%, restabelece o bem-estar físico. Se há algum familiar nosso que ficou em casa enfermo, cura neste momento, eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, e dá-nos um bom momento de comunhão aqui, depois da palavra, bons momentos de conversa, de risadas, enfim, esteja conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, caras, vocês sabem, nós estamos nessa série, uma sequência aí, de um esboço que eu tentei fazer em 4 pontos, não deu, dividi então em alguns sermões. E por quê? Semana passada eu expliquei rapidamente. A ideia é o quê? Cara, a oração do Pai Nosso é o quê? É um pai. É um pai a quem nós nos dirigimos. E ali a gente percebe algumas coisas. A primeira metade é a nossa honra a Deus. Nós buscamos a santificação do Senhor. Nós buscamos a glória do nome de Deus. Então, primeira metade é isso aí. Ou seja, nós temos que honrar o Pai. Como diz o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Depois disso, e nós começamos domingo passado agora, as 3 próximas petições são o pão, perdão e libertação, que é o que? Nosso Pai cuidando de nós, em nossas necessidades, em nossos problemas de relacionamento, o perdão, e nos nossos riscos, naquilo que nós estamos correndo risco de cair, de queda e de tropeço. Então, o que a gente percebe ali? Deus é um Pai e Ele está cuidando de nós o tempo todo Ele está cuidando. E disso eu quis então fazer algumas aplicações para nós. Primeiro, a gente começou a ver a questão da cosmovisão, lembram? Vocês lembram disso? Nós temos que ter uma mentalidade correta sobre a paternidade, sobre os filhos, sobre família. Se não for assim, cara, então a gente estragou tudo, já está tudo errado. Basicamente é o que? É o que nós estamos vendo na cultura hoje. A cultura hoje, ela vê o que? Problema no casamento, primeiro de tudo. O casamento hoje ele é tido como foge disso, cara. Nós vemos videozinho, né, na internet, os caras se arriando, os caras fazendo piada com isso. Enfim, por quê? Porque hoje o casamento ele é evitado. Ele é evitado. E tem pessoas que dão razão para isso, né? Tem, infelizmente. Por quê? Porque homens bostas, homens desgraçados não cuidam das suas famílias e começam a cagar tudo e começam a estragar tudo. Então os caras veem o quê? Um exemplo ruim de homem. Aí surge feminismo, surge independência feminina, surge libertinagem ou liberação sexual, liberalismo sexual. Hoje eu estava explicando para a Sofia sobre isso. Basicamente isso começa a surgir, começa essas tretas aí. Então, por quê? Porque os homens não assumem as suas responsabilidades. Então nós temos que ter uma correta visão sobre casamento, família, filhos, sexo, que basicamente é um conjunto. Na Bíblia é um conjunto, é um kit. Tu não vê isso separado. É casamento, sexo e filhos. Esses 3 assuntos na Bíblia eles são um conjunto. Tu não desassocia. É o que a cultura está fazendo hoje. Casamento é uma coisa. Sexo, isso é outra coisa. Tu pode transar com quem quiser, com quantos quiser, que não tem problema nenhum. Quando tu quiser, tu casa. Essa semana mesmo, uma moça, ela postou assim no X, o antigo Twitter.
Transei com todos quantos eu quis. Agora chegou a hora que eu quero casar. Bem assim ela postou. Ai, imagina, quem é que vai querer casar? Entendeu? Aí, claro, o problema é quando tu começa a ler os comentários, né? Toda postagem, o problema é quando tu vai ler os comentários. Evita isso, evita. Os comentários sempre é o que estraga. Aí os caras começam a rodar, quilometragem tá alta, né? Então, tá pedindo muito, né? Muito acima da FIP. Então começa... Por quê? Porque a pessoa, ela vê o sexo como uma coisa. Fiz tudo que eu quis, fiz tudo que me deu na telha, então agora eu vou casar. Agora eu vou para segunda coisa, segundo assunto. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não é assim. Então, para Deus não é assim, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, nós temos que ver isso como um conjunto. Sexo, na Bíblia, ele é não só permitido, ele é encorajado. O sexo na Bíblia é um presente do Senhor para o casal. Mas para o casal. Ou seja, ele é nas cercas do casamento. Fora daquilo ali, seja antes, seja durante o casamento, ele estragou tudo, cagou. Por isso que Jesus teve que vir e morrer para que nós tivéssemos solução para esse problema, para esse mal. Por quê? Porque a cultura hoje vê esses assuntos divididos. Ok? Até aqui? Entendido? Então, a cultura vê o sexo como uma coisa. Eu posso usufruir, aproveitar o quanto eu quiser. Casamento, se em algum momento da minha vida eu quiser, primeiro eu vou aproveitar minha vida, primeiro eu vou ter minha formação, primeiro eu vou criar, vou constituir minha carreira, primeiro eu vou fazer isso tudo, depois, se der, eu caso, aí vamos ver. Filhos, mais ainda. Filhos, vamos ver, se eu casar e der certo, já começou errado o casamento. Se eu casar e der certo... Aí tudo bem, daí a gente pensa, se eu tiver uma estabilidade financeira, se eu tiver minha casa, meu carro, minha carreira, se eu tiver passado num concurso, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, aí eu vou ter filhos. Por quê? Porque desassociou. Na Bíblia, esses 3 temas sempre estão juntos. Sempre. Grava isso aqui. Casamento, sexo, filhos. Um está ligado intimamente ao outro. Ok? Nós temos que ter essa mentalidade, então. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento sobre isso aqui tem que ser bíblico, não como a cultura quer que a gente acredite. Certo, gente? Segunda coisa, então, nós vimos semana passada, para nós sermos homens de fato da nossa casa, caras que lideram, caras que se dedicam às suas famílias, nós temos que ser como Deus. É só isso, é uma matéria fácil, né? Tranquilo? Não, bem de boa. Só, tu tem que ser que nem Deus. Bem de boa. É isso. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Como imagem de Deus, ele foi colocado neste mundo para dominar. Lembram? Nós lemos Gênesis 1:27. Deus colocou o homem para dominar sobre a criação. Logo, o homem tem que ser como Deus para estabelecer esse domínio de Deus. Nós não temos autoridade própria, a gente não faz o que quer. A gente está aqui para fazer o que Deus quer. Entendido? Por fazermos isso e por termos esse dever, nós temos que ser como Deus. Então essa imagem de Deus que foi perdida, não totalmente, mas foi destruída, distorcida, por causa do pecado, ela precisa ser regenerada. É o que Jesus está fazendo em nós, se tu estiver em Cristo. Ok? E aí nós vimos, vocês lembram o que é? Então, de acordo com um teólogo presbiteriano, sim, tem alguns teólogos presbiterianos que prestam. Tô brincando. Tem vários. Eu lembro de 3. Já é uma coisa, né? Então, vamos lá. Pleno conhecimento, lembra? Pleno conhecimento, o que mais? Justiça. Não? Retidão ou santidade. Vocês estão mal, hein? Vocês estão mal. Por que não traz uma caneta e anota isso aí? Pleno conhecimento, justiça e retidão, ou santidade. Ok? Quando o homem pecou, essa imagem de Deus, o homem ele tinha pleno conhecimento, ele tinha justiça, ele era um ser justo, como Deus, então ele conseguiria estabelecer o domínio de Deus na terra tranquilamente. Deus olharia e pensaria, o cara está fazendo bem como eu quero que faça. É isso aí.
Dá um soquinho aqui. Sabe? Deus dá aquele... Isso aí. Que nem o Dani faz para os guris. Isso aí, meu. Entendeu? Deus faria isso. O homem pecou, estragou. Perdeu esse pleno conhecimento. Deixou de ser justo e perdeu a noção de santidade. Perdeu esse senso de santidade, de retidão. Logo, o homem não é mais santo. Por isso que Deus agora exorta o homem: sede santos, como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então nós precisamos recuperar isso e nós só fazemos isso em Jesus. Ok? Hoje eu quero que a gente veja como a gente aplica isso na casa. Como Deus quer que isso seja aplicado dentro de casa. Para isso eu quero que a gente leia o texto de Efésios. Vamos lá? E se Deus quiser, se tudo der certo, se os meus planos estiverem funcionando, a gente termina hoje essa sequência. Então a gente vai ver aqui um modelo. Deus está dando um padrão de liderança na casa. Efésios, vamos direto no capítulo 6. Vamos lá no 6. Acharam aí? Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, 4 diz assim: e vocês, pais. Não acharam? Tá? Achou? Ok? Tu dá uma ajudinha ali pro Gilmar, faz favor. Cara, tamo mal, vai ter que ser tu. Mas dá um tempo, vai ser, aqui não vai demorar muito, daí a gente já vai, eu te dou um ok. Aham. Eu te dou um ok, daqui a pouquinho já te faço um sinal, daí tu... Pelo menos esse iniciozinho aí tu aproveita. Achou aí? Efésios 6, 4. E vocês, pais. Detalhe. Aqui pais é pais, não é pais e mães. Tá? Não é o termo genérico. Pais no sentido de pai e mãe. Aqui é pai. O homem que tem tico, saco. Tá? Pai. O pateres. E vocês, pais. Não tem que explicar, né? Tem que falar o óbvio, porque hoje o cara fala pai, tu vai ver, eu postei um vídeo essa semana, vocês viram? Ah, eu sou a fulana, mãe do fulano, eu sou o pai. Tá, o pai tá com barrigão de grávida, assim. Eu vi isso aí. Cara, não dá, tem que explicar o óbvio hoje. Pai é quem tem tico, ok? Pingola, tá? E um saco. Isso é pai, tá? É que tem que falar o básico hoje, né? O essencial. Tem que explicar, vai que... Não, o pai... Hã? Não viu meu vizinho? Não, mas é um barrigão de grávida, assim. Ah, eu sou o pai. Mas como assim, tia? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, caras, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Deus está dando um padrão aqui. Isso aqui vem quando? Quando que a gente está lendo isso aqui? O que vem imediatamente antes? Quem lembra? O marido e a esposa. Olha só, nós teremos, pela graça de Deus, se Deus quiser, nós ainda teremos uma série em Efésios. Efésios, basicamente, a carta lida com a identidade do cristão. Tá? Quem nós somos em Cristo? Capítulo 1, nós fomos adotados. E aí Paulo vai tratar do capítulo 1, 2 e 3 sobre a nossa salvação, quem nós somos em Cristo. Capítulos 4, 5 e 6, agora ele vai aplicar à igreja isso. Tanto no convívio comunitário, do despir e revestir, se lembram? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, mas faz tal coisa. Ele vai aplicar isso à igreja. Capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher, né, do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que é contenda, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, nós estamos sendo moldados ali, a carta de Efésios vai nos trazendo a noção de que a nossa identidade é em Cristo, quem nós somos é em Cristo, a nossa adoção, nós sermos filhos de Deus, envolve necessariamente a nossa prática cotidiana, o nosso convívio comunitário e principalmente dentro de casa, que Paulo vai falar ali do 5, 22 em diante. 22, né? 22, exato. Quando ele começa a falar, esposas, faz tal coisa. Maridos, tal coisa.
Filhos, que é o 6, versículo 1, ele fala aos filhos. No versículo 4, ele volta aos pais, aos homens. E aí depois ele vai falar aos servos, aos senhores. Por quê? Porque a nossa identidade em Cristo, quem nós somos, envolve necessariamente a forma como nós nos relacionamos. Certo? Por isso que é muito importante a gente entender o que está sendo dito aqui, como Deus quer que isso se realize, seja praticado. Então, quando Paulo está falando sobre esposas, respeitem vossos maridos, ou se submetam, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, esse mesmo se entregou por ela, pá. Até o versículo 33, Paulo vai falar isso, ele pega uma boa parte para os homens ali, sobra bastante para nós, porque não é só a função de morrer, tu tem que se dedicar, não é só se dedicar, tu tem que gastar a tua vida, não é só gastar a vida, tu tem que ensinar, pastorear, a função do ensino na casa é do homem. Esse ensino, ele precisa necessariamente envolver pureza, tu tem que ir limpando a tua esposa, Efésios 5:26, limpar ela com a lavagem de água da palavra. Então, cara, e ali Paulo vai explicando, vai batendo, ok? Capítulo 6, versículo 1, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Ou seja, não tem razão, não tem justificativa para um filho desobedecer o pai e a mãe, a menos que o pai esteja mandando ele pecar. A menos que o pai está dizendo, vai lá e rouba para mim uma caneta, vai lá e rouba para mim, vai lá e mente, diz que eu não estou. Nesse caso, o filho desobedece. Nesse caso, o filho não deve obediência ao pai, porque é no Senhor. Caso contrário, os filhos sempre têm que obedecer os pais. Certo? Entendido? Versículo 4, Paulo vai falar então aos pais, que é o que nós lemos. Pais, não provoca os teus filhos a ira. Como é que nós provocamos os filhos a ira? Quando a gente não cumpre o que Deus está mandando a gente cumprir. Quando tu não ama a tua esposa, quando tu não pastoreia a tua casa, quando tu não vive a vida comunitária na igreja como Deus está dizendo que tem que ser. Em todos esses casos, o filho está vendo. Lembra o que eu falei já? O ensino, ele conduz, mas o exemplo arrasta. O filho, ele vê o pai. Ele vê. E quando ele percebe algo que o pai diz para fazer, mas não faz, mas o que o pai quer falar? E aí ele vai se afastando, vai se distanciando do Senhor. Vai sendo empurrado para a ira. Entendido? Gente, entendeu? Sim? Então, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é uma extensão, então, da liderança do homem na casa. O homem ele é chamado a casar. Não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora. Então o homem casa. Agora ele tem como fazer sexo deliberadamente. Livre. Se enlouquecer. O que não pode é fazer fora. Lembram? No casamento, cara, se enlouqueça. Essa é a tua primeira liderança. É com a tua esposa. O homem é chamado a liderar a esposa. Olha ali, Efésios 5:25. 26, perdão. Para que a santificasse, tendo purificado pelo meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Jesus preparou a igreja, limpou ela para apresentar a ele. A função do homem é limpar a sua esposa, ensiná-la a ponto de ela ser purificada, santificada, e ele apresentar ela a Jesus. Ou seja, quer dizer que nós vamos prestar contas das nossas esposas. Quer dizer que no dia do juízo nós chegaremos diante do Senhor e não vamos falar só dos nossos pecadinhos. Nós não vamos chegar diante do Senhor e explicar, Senhor, eu fiz isso e isso e isso, realmente, e eu preciso de perdão, me perdoa, eu não sei por que eu fiz. Sabe a explicação que os caras geralmente dão? Não, vai além. Tu vai ter que explicar por que tua esposa continuou agindo depois de tantos anos casada contigo. Por que ela continuou agindo do mesmo jeito? Por que ela não foi ensinada de acordo com a Bíblia nisso aqui? Por que a tua esposa ela continuou endurecida nisso aqui? Senhor, mas eu ensinei, ela que não mudou. Aí é outra história. A tua função é ensinar. A tua função é limpar ela. Ela tem que ter noção do conhecimento bíblico, dessa cosmovisão bíblica, para que ela saiba que se a dureza de coração for dela, ela vai responder por isso. A culpa é da esposa, a responsabilidade é do homem. Entendido?
Essa é a liderança. Quando nascem os filhos, a tua liderança ela se expande. Por quê? Porque nós lemos em Gênesis 1:27 semana passada e na primeira que os filhos são uma das formas do homem dominar. Lembram? Vamos ler de novo? Olha só, Gênesis 1:27. Eu amo esse texto, cara. É sensacional isso aqui, é demais isso aqui. 1:27 e 28. Assim Deus criou o ser humano. Assim Deus criou o ser humano, isso. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. O fato do homem poder reproduzir é uma bênção de Deus. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Por quê? Tenham domínio sobre os peixes do mar. Então, o domínio do homem, ele se dá na sua prole. Enquanto tu está vivo, tu deve dominar. Tu deve ser como Deus aqui. Tu morreu. Como é que tu continua dominando? Nos teus filhos. Por isso que Malaquias 2,15 diz que Deus procura uma geração piedosa, uma descendência piedosa. A coisa não para em ti, meu velho. A coisa continua. Como que tu vai responder diante do Senhor, então, sobre os filhos? Entendeu? Tu tem que chegar diante do Senhor e te explicar. Te explicar por ti, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos irmãos, mas isso é papo para um outro café. A gente vai tocar nesse assunto aqui ainda, mas tu é responsável pelos irmãos. Querendo o Senhor, domingo eu vou falar sobre isso. Nós temos muito o que assumir de responsabilidade. Os filhos é uma delas. Então, como é que isso se dá? A tua liderança sobre os filhos, ela é uma extensão da tua liderança com a tua esposa. Entendido? Certo, gente? Quando essa liderança se expande, Deus dá o mesmo... Ele dá a instrução, que é o que nós lemos aqui, Efésios 6:4. E essa criação dos filhos, ela se torna agora um conjunto, é tu e tua esposa. Aquela liderança que tu tem sobre ela, agora vocês dois têm sobre os filhos. Por isso que é importante que os pais andem em conjunto. É Amós 3:3, se eu não me engano, que fala: como andarão dois juntos se não houver acordo? Cara, tu quer destruir a criação dos filhos, tu quer conduzir os filhos à ira, provocar os filhos à ira. O pai falar uma coisa, a mãe dizer outra. O filho ir pedir para a mãe uma coisa, a mãe dizer não, ele vai no pai e pai, tá, pode ser. Entende? Os dois têm que andar em acordo. Tem que ser assim. Tem que ser. Além disso, o fato de não criar os filhos, então, na disciplina e admoestação, é conduzi-los, provocá-los à ira. Mas eu quero que a gente veja, basicamente, o que é disciplina e admoestação. Então, aqui... conduzir os filhos à ira pode ser algumas coisas. Presta atenção nisso aqui. Pode ser aquela incoerência que eu falei, a hipocrisia entre discurso e prática. O pai fala uma coisa, mas na prática ele faz outra. Sabe essa hipocrisia que o filho vai percebendo? Pode ser isso aqui. Pode ser essa incoerência entre o que eu falo e o que eu pratico. Tipo, eu estou aqui ensinando, mas as minhas filhas, a minha esposa, elas conseguem perceber se dentro de casa eu sou o que eu falo aqui. Entende? Quem está perto consegue. Por que casais discutem? Porque é fácil, quando tu aproxima o convívio, tu perceber os erros do outro. É fácil. É muito bom tu ver esposas que tratam bem os maridos aqui. Eu queria que minha esposa tratasse eu assim. Mas a esposa, eu queria que meu marido fosse desse jeito. Claro, tu tá só vendo aqui algumas horinhas por domingo. Tu não vê dentro de casa como é que é. Tu não tá vivendo pertinho para ver como é que é os defeitos da pessoa, os pecados dela. Aí é fácil tu olhar outra mulher e pensar, pô, cara, que cara de sorte, a minha não é assim. É fácil daí. Então, quando a gente começa a viver perto, aí tu começa a perceber os erros e os filhos percebem isso. Eles começam a perceber, olha só, o papai fala isso, mas dentro de casa ele faz outro. Ele prega lá tal coisa, deve estar funcionando aí. Ele prega lá alguma tal coisa, mas a vida dentro de casa é de outro jeito. Entenderam? Sim ou não? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, tu quer ver uma forma de tu provocar os filhos à ira?
é ter preferência por um dos filhos. Preferência. Cara, é só tu ler Gênesis, vai ler como que Isaac e Rebeca tratavam os filhos. Um preferia Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Ali deu toda a merda, cara. Por quê? Por preferência entre filhos. Tu quer destruir tua casa? Tenha preferência por um deles. Trata um diferente dos outros. Não estou dizendo que tudo tem que ser igual. Tu fez uma coisa por um, vai fazer exatamente igual para o outro. Não é isso. Mas em questão de afeto, de cuidado, de educação, tem que ser a mesma. Por que muitos filhos acabam se revoltando com os pais quando nascem outros mais novos? Porque o primeiro, geralmente, ele é mais cobrado, ele é mais puxado. E eu estou dizendo isso por experiência própria. A Sofia a gente puxou muito mais. Depois a gente viu que não era bem assim. Muitas vezes a gente fazia e não era necessário. Algumas vezes a gente fazia, era para os outros ver mesmo que a gente estava fazendo, sabe? Conforme foram vindo as outras, a gente... Não, isso aqui a gente pegou pesado e não precisou. Então, é muito fácil o mais velho ver, mas olha ali o caçula, ó. É o Pem-Pem. Olha ali, ó. Sabe? É o Jacozinho da mamãe. Então, aí começa o quê? Começa a gerar ira. Começa a criar uma amargura. Começa a criar um ranço. Tu quer provocar os filhos a ira, tenha preferência por um deles. Outra forma, quando tu não ensina biblicamente. Que é isso aqui que o versículo está falando. Tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. O ensino bíblico, ele não é de qualquer jeito. Lembra que eu falei já algumas vezes que a gente não faz de qualquer maneira? Não é de qualquer jeito. O ensino bíblico na casa, ele tem que ser de um jeito. Tem um jeito certo para isso. Deuteronômio 6, Efésios 5, 26, a gente acabou de ler, o ensino do marido para a esposa. E Efésios 6, 4, que é o ensino para os filhos. Como que a gente faz isso? Por que a disciplina e a admoestação do Senhor? Disciplina é um termo que dá a mesma raiz do termo de onde vem pedagogia. Tá? É basicamente a mesma raiz. Se eu não me engano, se eu não estou trocando agora os parafusos aqui. Mas basicamente é isso. É o que? É paideia. Esse termo aqui, ele indica criação. É a educação, é um treinamento. A disciplina dos filhos é um treinamento em que tu impõe limites, tu impõe regras, tu lembra a disciplina física do atleta, sabe? Tá tudo certo aí, gente? Tudo ok? Kennedy, tá prestando atenção? Então, olha só. Disciplina é aquele ensino que lembra mais a questão prática. Tá? É a questão prática. Imagina assim que tu é um treinador e tu tem que ensinar teu filho a jogar futebol. Tu é o treinador. Tu vai colocar horários. De manhã, todo dia nós vamos correr. Após o meio-dia, tu vai fazer tal coisa. Entende? É aquela imposição de limites. Não é sorvete todo dia, mas não é Mac todo fim de semana. Tu impõe limites, é uma criação que tu coloca regras. Entende? Ok? Esse ensino, essa disciplina é basicamente isso, é um treinamento. Tu está treinando o filho. Por isso que não pode os pais lidarem com os filhos de maneira solta. Não existe criança... presta atenção. Não existe criança sábia por si só. Presta atenção, não existe. Sabe como é que não existe? Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz: a vara tira a tolice da criança. Ou seja, toda criança por si, ela é tola. Ela é tola. Os pais têm a função de livrar a criança da tolice. Provérbios mostra exatamente isso. Um pai que está instruindo o filho. Por isso que muitas vezes em Provérbios Salomão está dizendo: ouve, meu filho, a voz do teu pai, atenta às palavras da tua mãe, e por aí vai. Isso repete várias vezes. Por quê? Porque é um pai ensinando o filho. Para quê? Para tirar a tolice dele. O filho tem que percorrer um caminho da tolice à sabedoria. Só que ele não consegue fazer isso sozinho. Entendeu? É função do pai
pegar o filho e conduzir ele. A função do pai é ter disciplina com o filho para que ele saia da tolice e chegue à sabedoria. Entendido, gente? Isso é disciplina. Então não tem como nós, quando vemos aí um adulto tolo, e está cheio de tolo por aí. O que é isso? É alguém que não teve instrução, não foi ensinado biblicamente. Porque não basta tu levar o teu filho para uma boa escola, tu leva ele na escola adventista, escola Pio XII, tu leva sei lá onde, outras boas que tem na região aqui. Eu vou levar meu filho nessa escola porque é a melhor educação que tem. O cara não resolve nada. Ele pode ter no futuro uma boa profissão, pode ter conhecimento, pode ter inteligência, pode ter. Sabedoria não é assim. Sabedoria só se adquire de um jeito. Só de um jeito. Porque a própria Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem atalho. Só há uma forma de a pessoa ser sábia, é temendo a Deus, andando nos seus caminhos, vivendo em comunhão com Ele, amando Jesus. Amém? Então, tu quer ter tranquilidade no ensino, tu quer saber que tu está fazendo pelo menos o teu melhor no ensino com os teus filhos, tenha convicção de que tu está ensinando a disciplina bíblica para os filhos. Ok? Então, a admoestação do Senhor, a disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é o quê? É o termo de onde vem aconselhamento. É noutesia. É o termo de onde vem aconselhamento bíblico. É a instrução, é o ensino verbal. É o conselho. Sabe o pai que dá conselhos aos filhos? É isso aqui. Essa é a admoestação do Senhor. Então, o pai ele ensina ao filho estabelecendo limites. Todo filho precisa de limites. Essa é a disciplina. Mas não basta, porque senão tu vai ser só um pai rígido, um pai durão, sabe? Um pai carrancudo, sisudo. Mas a coisa não para aí, não resolve. Precisa mais, precisa o pai ensinar verbalmente, corrigir de forma instrutiva, instruir, aconselhar. Então, tu tem que ter disciplina e admoestação. A admoestação é esse aconselhamento, é conselho sábio, é uma palavra de exortação. E aqui, palavra de exortação vai de uma ponta até outra. Pode ser desde encorajamento até repreensão. Desde o momento que tu fala uma palavra para o filho, essa palavra tem que ser uma admoestação no Senhor. Então, tu tem que encorajar os teus filhos. Tem que ter algum momento em que teu filho ouve uma palavra de encorajamento do pai. Tem que ter algum momento que os filhos ouvem uma boa palavra do pai. Isso aí, meu filho. Que bênção. Coisa boa isso, meu filho. Que Deus te abençoe. Coisa linda isso que tu está fazendo. Sabe? Quando teus filhos agem de forma correta, quando eles agem piedosamente, quando eles fazem algo que agrada a Deus, tu fala, tu encoraja, tu anima. E quando não faz, tu repreende. Mas essa repreensão também é de acordo com a palavra de Deus. Meu filho, tu não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque eu não quero. Não tem como, cara. Tu vai conduzir teu filho à ira se tu fizer isso. Pai e mãe não ensinam os filhos de acordo com o que eu quero. Porque é no Senhor. Entendeu? Tu faz e tu repreende, tu disciplina, porque Deus quer que tu faça. Então, por exemplo, tu não pega a vara e bate na criança por qualquer razão. Porque ela bateu na mesa e virou um copo, quebrou. Não, pera lá, isso por si não é pecado. Mas é que ela desobedeceu. Eu chamei aqui, ela saiu correndo, daí bateu na mesa, caiu o copo, quebrou. Ela não está apanhando porque quebrou o copo, ela está apanhando porque desobedeceu. É diferente. Entendeu? É diferente. Então, a tua admoestação, ela é no Senhor. Tem que ser assim. Pai e mãe não têm o direito de colocar nos filhos, de dar uma palavra aos filhos como quer. Do jeito que dá na telha. Não é assim. Nós precisamos então instruir, aconselhar, encorajar ou repreender de acordo com a palavra de Deus, no Senhor.
Então, 3 coisas: disciplina, admoestação e sempre no Senhor. Entendido? Ok? Quer ir lá? Pode ir. Então, por que isso? Porque se nós estivermos fazendo desse jeito, nós vamos estar fazendo que nem Adão. Eu falei isso, se não me engano, domingo agora. O que Adão buscou ao comer do fruto, ao desobedecer ao Senhor? Ele quis autonomia, a própria lei, a própria vontade. Não, não é do jeito que Deus quer, é do jeito que eu quero. Essa autonomia é a mesma coisa se nós estivermos instruindo os filhos. Não, não é do jeito que Deus quer, é do jeito que eu quero. Entendeu? Não pode ser assim. A palavra de Deus, ela tem um caminho pra gente. Por que isso é importante? Por que a gente está parando algumas semanas aqui vendo como que nós lidamos com as nossas esposas, com os nossos filhos? Porque se a gente não começar da nossa casa, quem vai fazer? Primeiro lugar, cara, se tu quer começar a transformação, tu quer fazer um lugar melhor, o mundo, todo mundo quer. Tu quer que todos amem Jesus? Sim, todo mundo quer. Ok, bonitinho. A resposta está corretinha. Mas tu vai começar onde? No teu trabalho? Lá com aqueles ímpios, com gente que vive traindo a esposa? Não, começa na tua casa. Começa com esses que Deus te deu já desde pequenininho para tu moldar. Entendeu? Começa com esses. Depois, com a tua casa bem estabelecida, firmada no Senhor, outros vão ver, vão admirar, vão te perguntar, daí tu pode começar a ajudar outros. Tu começa na tua casa. Por isso que é importante isso. Em segundo lugar, porque se tu não fizer, alguém vai fazer isso pelos teus filhos. Se tu não ensinar a tua casa, a tua esposa vai ser instruída. Ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, pelos influencers, pelo YouTube, alguém vai estar ensinando. Certo? Os teus filhos é a mesma coisa. Os games, YouTube, TikTok, o colega adolescente, alguém vai estar instruindo. Se o cara não fizer em casa, quem vai fazer? O traficante? Quem vai fazer? Alguém vai. Entendeu? Por que vocês acham que Salomão ele fala assim para o filho dele, Provérbios? Meu filho, olha lá aquela mulher. Tá vendo ela? Tô, pai. Aquela mulher lá é imoral. Se tu for atrás dela, o teu caminho é morte. Por que Salomão está fazendo isso? Porque a coisa mais óbvia que tem é que a pessoa na tolice, ela vai seguir esse caminho de morte. Entenda, a Bíblia ela lida com dualidades. Não é bem contra o mal em pé de igualdade. Mas no nosso caso, na nossa situação pecaminosa, depois do Éden, nós estamos em dualidade. Ou é vida ou é morte. Ou é Deus ou é destruição. A tolice te conduz à morte. Provérbios fala isso o tempo todo. O teu caminho é sepultura. Sepultura ali é morte, é fim. Não tem mais o que fazer. Tu quer vida, é sabedoria, é no Senhor. Entenderam? Não tem meio termo. Não tem como o cara achar, não, mas é que isso aqui eu consigo, cara. Aqui eu dou um jeito, aqui eu tenho um jeitinho para isso. Não tem. Não tem. Então, na Bíblia, ou tu está crescendo em sabedoria, santificação, tu ama Jesus e tu serve a Ele, ou tu está parado e tu acha que está parado, mas na verdade tu está regredindo. Tu está regredindo, está piorando, está endurecendo o coração, está indo em direção à destruição, em direção à morte. Não tem meio termo. Como diz o ditado, né? O muro é do diabo. Não adianta ficar em cima do muro. Não sei se eu faço ou não sei se eu sirvo a igreja ou não sei se eu assumo isso aqui ou não sei se eu instruo a Bíblia em casa ou não. Que moral eu tenho para abrir a Bíblia em casa? Como é que eu vou fazer? O muro é do diabo. Tu tem que fazer. Porque a administração, a disciplina e a administração é no Senhor. Entenderam por que semana passada eu falei que nós imitamos o Pai? Porque os pais imitam o Pai. Amém? Eu quero encerrar, mas para isso só quero fazer algumas citações aqui. Presta atenção, cara, são 3 citações só. É demais isso aqui. Lembra que algumas vezes já falei para vocês, nós temos uma janela de oportunidade.
Lembra? Lembra que eu falei já? Nós temos uma janela. É desde que a criança nasce até o momento em que ela começa a se perceber independente. O que hoje é chamado de adolescência. É quando o filho começa a perceber essa independência e quer afirmar a sua personalidade. É onde ele tem mais tendência a desobedecer. É onde ele tem mais tendência a desafiar. Ok? Hoje a cultura chama de adolescência. Na Bíblia não é. É tolice. Mas é essa fase em que a pessoa está transicionando da infantilidade, da infância, para a fase madura. Certo? Quando chegou ali, cara, pouco tu pode fazer daí. Bem pouquinho tu pode fazer. É pouco, é pouquíssimo. Tu tem uma janela de oportunidade. Ou tu luta para fazer tudo que tu puder agora, ou depois que passar isso aqui, negão, perdeu. Perdeu. Não que o pai não tem mais influência, não que tu não pode fazer algo. Pode, mas a tua condição é bem menor. O poder que tu tem sobre a criança é muito menor. Muito menor. Tu tem que aproveitar agora. John Piper diz assim, ó. O pai deve tomar a iniciativa de certificar-se que planos, processos e pessoas estão posicionados para construir uma visão de Deus, da verdade e santidade na vida de seus filhos. Te liga só. O pai deve tomar a iniciativa de certificar-se. Tem que ser uma preocupação tua, meu. Isso tem que ser uma coisa que martela na tua cabeça o dia inteiro, todos os dias. Pô, cara, eu preciso me certificar disso. Como é que tá, será? Como é que tá? Planos, processos e pessoas para que os filhos tenham uma correta visão de Deus, da verdade e da santidade. Tu tá ciente de que dependendo, se tu não cuidar, o teu filho ele pode ser destruído por más amizades? Tu sabe quem são os amiguinhos do teu filho na escola? Coríntios fala, Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Dependendo da amizade do filho, cara, não precisa muito. Tu não precisa te preocupar. Tu quer destruir o filho, tu quer destruir a tua família, tu quer que a coisa acabe ali mesmo, deixa eles teus amiguinhos que quiser, não controla isso. Ah, mas daí vão achar que eu sou controlador. Sim, e daí? Que problema tem? Se tu não fizer isso agora, tu perdeu a mão. Sim, e daí? É por isso que tu tem que fazer desde pequeno. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A minha filha mais velha, ela tem 12 anos. Já faz uns 7... a Mariana nasceu, a Sofia tinha 5. Faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu converso com a minha filha sobre namoro, sobre sexo, sobre casamento, sobre abuso sexual. Dentre outras coisas, uma coisa que eu já venho colocando na cabeça dela desde essa fase aí, desde essa época, é que o marido dela, quem vai escolher, será eu e ela. Não é nem ela e eu, é eu e ela. Vocês podem... Pega uma hora que estiver longe de mim, longe, e pergunta a Sofia, quem é que vai escolher teu marido? Faz o teste. Faz um teste. Pergunta, como é que tu vai escolher o cara com quem tu vai casar? Porque eu já venho ensinando isso a ela, eu digo, filha, vai ter um momento na tua vida em que tu vai ser tentada a não cuidar tudo. Tu vai cuidar a aparência física, tu vai cuidar talvez a questão de posses, o cara tem dinheiro, tu vai ser tentada a observar alguma coisa em detrimento das outras. E eu sou o cara que tem que te proteger disso. Eu vou ser o cara que vou te proteger disso. Há pelo menos 7 anos que eu venho batendo nisso. Batendo. Controlador? Sim, e daí? Cara, vamos dizer assim, ó. Cara, tá demais.
Tá demais. Eu vou responder para Deus. Pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá ligado que no Antigo Testamento a filha, quando ela era pega em flagrante, transando sem ter casado, o homem era apedrejado na porta da cidade, que na época era o tribunal, né? Era o fórum da cidade, era no portão da cidade. A filha não era lá. A filha, ela era levada para a porta da casa do pai e era apedrejada lá. Por quê? Porque o pai tinha que saber que foi ele que não protegeu. Foi ele que não protegeu a filha. Tu entende por quê que tu tem que estar ciente, não só dos amigos, eu estou dando um exemplo, mas os planos que tu faz para os teus filhos. Certificar-se que planos, processos e pessoas estão posicionados para construir uma visão de Deus, da verdade e santidade na vida dos filhos. Olha só essa aqui. Essa aqui é do Ted Tripp. É um autor muito legal. Tem uns livros muito bons sobre educação de filhos. Tem algumas viagenzinhas, umas coisinhas poucas assim, mas é uma bênção. Ele diz assim: Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Deus não revelou algo a mais para o Dilmar do que os outros. Deus não revelou para o Dani alguma coisa a mais que torna ele um pai melhor do que para nós. Deus deu uma revelação suficiente e completa para todos nós. Ok? Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida familiar, valores, treinamento, desenvolvimento, disciplina. Tudo o que você precisa para estar equipado a fim de executar a tarefa de criar filhos. Tudo o que tu precisa. Ou seja, não tem desculpa para ti no dia que tu chegar diante do Senhor. Ah, Senhor, mas eu não sabia que tinha que fazer isso aqui. Ah, mas eu não sabia. Pô, podia ter falado, né? Aí Deus, te peguei, hein? Tu acha que vai ser assim? Tu acha que Deus vai estar fazendo... sacaneei, né? Como é que é o Serginho Malandro? Pegadinha do malandro. Não. Tu não tem desculpa. Tu vai chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, não, mas estava aqui, ó. Aí Deus vai... Só um pouquinho que minha Bíblia é nova, tá? As páginas coladinhas aqui ainda, só um pouquinho. Aqui, ó. Tá aqui. O manual tá aqui, ó. Estava aqui na página tal. Daí tu... Ah, mas é que eu fiquei um tempo sem ler, eu não sabia, eu não me dei conta. Entendeu? A tua função, cara, é essa. Voddie Baucham, um autor que eu amo demais. Como diz como é que é aquele narrador da Globo? Os negros... Como é que é? Negros maravilhosos. É um baita de um negão esse homem aqui, eu não posso ficar falando muito, né? Então, esse negro maravilhoso, tô brincando. Voddie Baucham, ele diz assim, e ele está fazendo uma citação do Ted Tripp, inclusive. Ele diz assim, você precisa dirigir não apenas o comportamento dos seus filhos. Cara, te liga nisso, presta atenção. Tu não é um pai só que vai fazer teu filho se comportar bem, sabe? Não gritar no mercado, não se jogar no chão. Não é isso. Também, mas não é isso. Ó, presta atenção. Você precisa dirigir não apenas o comportamento dos seus filhos, mas as atitudes dos seus corações. Você precisa mostrar a eles não apenas o que do seu pecado e sua falta, mas o porquê. Seus filhos precisam desesperadamente entender não só o que externo fizeram de errado. Meu filho, tu gritou com teu irmão, tu fez tal coisa. Não, não é só esse externo, mas é o porquê que ele fez isso. Não só o que externo fizeram de errado, mas também o porquê interno que praticaram. Você tem de ajudá-los a ver que Deus trabalha de dentro para fora. Lembram Mateus 15:19? Porque é do coração que surgem maus pensamentos, homicídios, imoralidade e por aí vai. Ou seja, é de dentro para fora. Tu quer que a criança tenha um bom comportamento, isso tem que ser resultado de uma ação interna do Senhor. Tu quer que teu filho seja bem comportado, ele precisa ser um bom comportamento que resulta de uma mudança interna.
Você tem de ajudá-los a ver que Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, seu alvo de criação de filhos não pode ser conseguir apenas filhos bem comportados. Seus filhos também precisam entender por que pecam e como aprender a reconhecer a mudança interna. E aí ele continua fazendo uma aplicação do Salmo 78, ele diz assim: há muito para desfrutar neste mundo. Muito, muito. E é verdade isso. Eu falei domingo agora, né? Deus nos dá coisas para o nosso prazer. Paulo fala isso a Timóteo. Deus dá coisas para o nosso prazer. Ou seja, nós temos um dos nossos deveres aqui no mundo é aproveitar as coisas que Deus nos dá. É aproveitar. Cara, tu quer... É o teu dia do descanso. Tu tem como. Pega a tua família e vai almoçar num restaurante. Vai numa partida de futebol com teu filho. Vai fazer alguma... É aproveitar. Tu tem que aproveitar. Há muito para desfrutar neste mundo. E devemos desfrutar. Porém, nada é tão importante quanto o privilégio e a obrigação de contar às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Amém? Fique em pé, então. Vamos orar por isso? Vocês estão ligados? Cara, eu vou explicar de novo, porque eu acho que pode ser que alguém ainda não tenha pego. Por que a gente parou 3 semanas para ver isso aqui? Porque se a gente quer uma igreja fortalecida, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que se doa uns aos outros, mas mais que vai para fora isso, que o não cristão vê isso e ele fica impactado a ponto de querer ter isso para ele, a gente precisa começar por nós. É por nós. É por nós. É aqui. É entre nós, os homens. É de nós que nós vamos transformar a nossa casa. Da nossa casa vai para a igreja, da igreja vai para a sociedade. Vocês estão ligados à responsabilidade que vocês têm? No momento em que tu transou, tu deu uma gozadinha ali, tua esposa engravidou, cara, isso ali é uma responsabilidade enorme que tu assumiu. Enorme. E tu vai dar conta diante do Senhor por causa disso. E tu vai ter que responder a Ele o que tu fez da tua família. O que tu fez? Imagina se acontecer, tu chegar diante do Senhor e tua família não, Deus te perguntar, tá, mas cadê tua família? Cadê tua esposa e teus filhos? Só tu é o cristão, do peregrino, que veio sozinho. Imagina. Nós temos uma responsabilidade enorme. Isso aqui que eu falei, hoje é a 3ª semana, desde a primeira, tem que nos fazer viver a vida com temor e tremor diante do Senhor. Tem que nos lembrar que a gente sozinho não consegue. A gente precisa de Jesus. Tem que lembrar aos solteiros que o que eles têm pela frente é mais responsabilidade ainda, é mais fardo. Ou seja, o que a gente está passando agora, querendo o senhor João vai encontrar uma moça com déficit de QI, vai querer casar com ele, ela vai encontrar uma meio mal da cabeça e assim vai achar que ele é bonitinho e vai querer casar. Uma pobre filha do Senhor. Ele tem que estar preparado para isso. E cara, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu queria ter ouvido isso aqui pelo menos 22 anos atrás. Que é o tempo que eu tenho de casado. Eu queria ter ouvido isso aqui lá atrás. Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim aqui. E eu sou filho de pastor. Meu pai foi uma bênção. Eu amo o ensino que recebi. É por conta disso, eu acredito que hoje eu sou firme no Senhor. Mas eu precisava ter sido mais preparado. Tinha que ser mais puxado. Por não ter sido, eu fiz algumas cagadas no início do meu casamento. Eu agi mal com minha esposa. Eu tratei ela mal. Enfim,
coisas que eu não precisaria ter feito, não poderia ter feito. Por isso que eu digo, principalmente os solteiros, cara, isso aqui é ouro, valoriza isso aqui. Quando tu encontrar essa moça que não tem uma visão muito boa e ela te vê e achar que tu é bonitinho, valoriza isso. Provérbios diz que quem tem uma esposa encontrou um presente do Senhor. Quem encontra uma esposa recebeu um presente do Senhor. Depois vem os filhos. A responsabilidade aumenta. Lembra numa maçonaria? Crianças são os que cuidam. Meninos são cuidados. Homens são os que cuidam. Tu é homem, tu sabe que é homem no momento que tu tem responsabilidade de cuidar de outros. Até lá tu é um menino. Amém? Vamos orar? Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua bendita palavra. Coisa boa, Senhor, saber que tua palavra é suficiente, ela tem tudo o que nós precisamos para que a gente viva vidas que te agradem. Não somente, Senhor, a salvação, não somente como ir para o céu, mas como viver aqui nessa terra de uma forma que o Senhor se agrade e que o Senhor nos use para que a tua vontade seja realizada aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nós temos sido falhos, nós temos sido negligentes. As nossas casas, elas precisam ser melhores cuidadas. E eu peço que tu nos santifique, Senhor, que tu nos fortaleça para que nós venhamos fazer isso nas nossas casas. Eu peço, Senhor, que tu nos abençoe para que nós venhamos ser homens que cuidam, que pastoreiam, que alimentam os teus filhos. Abençoe-nos, Senhor, para que a nossa casa seja pastoreada por nós. Abençoe para que a nossa casa seja devidamente cuidada por nós. Abençoe-nos, Senhor, para que nossa casa reflita a obra que tu tem feito internamente em nós. Faz, Senhor, com que em nossa casa, em nossa família, haja um fiel reflexo, um reflexo fidedigno da obra que tu tem realizado em nós, em nosso coração, em nosso íntimo, em nossa alma. Em nome de Jesus eu clamo a ti, abençoa esses caras aqui, abençoa estes homens, Senhor, para que eles venham lidar assim nas suas casas, para que eles venham ser homens parecidos com Jesus, assim como Jesus cuida da igreja, que nós venhamos cuidar das nossas esposas, assim como o Senhor cuida dos seus filhos, que nós venhamos cuidar dos nossos, pois eles são teus. Que os solteiros que aqui estão possam ser lembrados, Senhor, da responsabilidade que é isso aqui e possam se preparar para viver uma vida que te agrada quando chegarem lá. Em nome de Jesus eu te peço, faz grandes coisas em nosso meio, faz grandes coisas por meio dessas coisas ordinárias da nossa vida, o nosso convívio na casa, o nosso pastoreio na casa, o simples fato de abrirmos a Bíblia em casa, Senhor, que seja algo transformador, que seja transformador, que seja algo que o diabo odeia e que com isso sejamos empoderados pelo Espírito Santo para resistir o poder das trevas, para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, eu clamo, eu intercedo por esses caras aqui. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Eu também te agradeço, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela carne que vamos comer. Obrigado por este animal que morreu para que nós pudéssemos nos alimentar hoje. Eu te louvo e te agradeço por isso. Que o teu nome seja glorificado por meio do período de comunhão que teremos agora e depois na leitura da teologia sistemática. Em nome de Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito e exaltado é o Senhor. Amém.